Olá, meus queridos, bom dia. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, pois ambos são preposicionados e causa um pouco de confusão, né? A gente costuma confundir um pouco o complemento e o adjunto quando os dois são preposicionados, tá ok? A primeira diferença entre os dois termos é que, enquanto o complemento nominal é um termo integrante, o adjunto é um termo acessório. O que é um termo integrante? É um termo que faz parte da oração, que se eu tirar esse termo da oração, vai fazer falta. Vai fazer falta no sentido dessa oração, tá? Enquanto o adjunto adnominal é um termo acessório, que eu posso retirá-lo e a minha oração vai continuar com um sentido. Vai dar para a gente entender o que a oração quer dizer, tá ok? Vamos conhecer mais cada um deles, então? Pois veja. O papai varreu nossa casa. Aí eu tenho o e nossa. Esse o está acompanhando o substantivo papai. E o nossa está acompanhando o substantivo casa. Nossa casa, o papai. Os termos sublinhados são adjuntos adnominais. Se retirarmos ambos da frase, ela fica assim: papai varreu casa. Dá para entender? Dá, não é? Papai varreu casa. A gente dá para a mensagem ser repassada. Não da forma adequada, não é? Mas dá pra gente entender o sentido dela, o que ela quis dizer. Para que você possa reconhecê-los, vamos resumir as principais características do adjunto adnominal. Ele é acessório na oração, ou seja, ele facilita a compreensão da mensagem, mas ele é dispensável. Ele vem acompanhando os substantivos, né? Sejam eles concretos ou abstratos. Geralmente, não recebe preposição, né? O em, o de, o para, né? Isso acontece, a gente vai confundir ele com o complemento quando ele vier em forma de locução adjetiva. O que é locução adjetiva, vocês lembram? É a preposição mais o substantivo, tá certo? Aí, nesse caso, ele dá pra gente confundi-lo com o complemento nominal. No caso dos adjuntos, eles podem ser, o adjunto adnominal, ele pode ser um artigo, um adjetivo, as locuções adjetivas, pronomes adjetivos, pronomes e numerais adjetivos. Então, os pronomes, os numerais, as locuções adjetivas, os próprios adjetivos e artigos, quando vocês encontrá-los na frase, pode ter certeza que ele será um adjunto adnominal. O complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Já tá, o próprio nome dele diz, complemento nominal, vai completar o sentido de um nome, tá? Veja alguns exemplos nessas orações. Filha, eu tenho orgulho de suas conquistas. Orgulho é um substantivo, não é isso? Neste caso, quem tem orgulho de alguma coisa. Nesse caso, ele pede o complemento. Filha, eu tenho orgulho. Mas de quê? Né? Então, tem que vir esse complemento. É por isso que se diz que o complemento nominal é um termo integrante, ele faz parte. Sem ele, a frase fica sem sentido. Outra frase. Benita sente saudade dos tempos de escola. Saudade também é um adjetivo, é um substantivo. Esse substantivo está pedindo um complemento. Benita sente saudade. Saudade de quê ou de quem? Não é? Quando a gente diz que tem saudade de alguma coisa. Nesse caso, nos tempos de escola. Sou consciente. Quem é consciente de alguma coisa, de meus erros, né?
Nesse caso aí, de meus erros, é o meu complemento nominal. O juiz deu parecer favorável. Quem dá um parecer favorável? Dá um parecer favorável a alguém. Neste caso, ao réu. Observaram que todos esses complementos nominais vieram antecedidos de preposição? Pois é. Neste caso, no complemento nominal, a preposição é obrigatória. Sempre que aparecer um complemento nominal, ele virá preposicionado. O adjunto adnominal não. Ele pode vir preposicionado, mas pode vir sem preposição. Sabe o que essas frases aí têm em comum? Se você retirar os termos sublinhados, o sentido delas fica incompleto. Não será possível saber de que a pessoa da primeira oração tem orgulho ou qual o objeto da saudade da Benita, aí nas duas primeiras frases. Vamos ver as principais características do complemento nominal. Ele é um termo integrante na oração, né? Nesse caso, ele é indispensável para completar o sentido de outra palavra, que no caso é o substantivo. Ele completa o sentido de uma palavra, um substantivo abstrato, de um adjetivo ou um advérbio. Então, recapitulando, completa o sentido. O complemento nominal, ele vai completar o sentido de um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ao contrário do adjunto adnominal, que só vai acompanhar substantivo. É acompanhado por preposição e pode ser representado por um substantivo. Esse complemento pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser numeral, tá? Então, orações, e também ele pode ser orações subordinadas substantivas completivas nominais, tá? Quando se tratar de orações subordinadas, tá bom? Essa oração subordinada pode ser um complemento nominal, e o nome desse complemento será oração subordinada substantiva completiva nominal, tá certo? Qual é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Enquanto o adjunto pode ser retirado da frase sem prejuízo da compreensão da mensagem, o complemento ele confere o sentido a ela e ele não pode ser suprimido. Então, o complemento vai trazer o sentido para a frase, né? Ele é necessário, o adjunto não, né? O adjunto adnominal, ele pode ou não ter preposição, como eu já falei anteriormente. Ele vai indicar posse, ao contrário do complemento, que não vai trazer esse indicação de posse. O adjunto, ele tem valor ativo. O adjunto, ele pratica a ação. E ele completa o sentido de substantivos somente, concretos ou abstratos. Já o complemento nominal, ele terá a preposição obrigatória. Ele não vai ser indicativo de posse, nunca. Ele vai ter valor passivo. Nesse caso, o complemento sofre a ação. Ele completa o sentido de adjetivos, de advérbios e de substantivos abstratos somente, enquanto o adjunto adnominal, ele vai acompanhar substantivos concretos ou abstratos. Nesse caso do complemento, somente substantivos abstratos. A confusão geralmente acontece quando o adjunto assume a forma de uma locução adjetiva, como eu falei anteriormente, e vem preposicionado. Porque, recapitulando, locução adjetiva vai ser uma preposição mais um substantivo. Então, quando ele tem essa preposição, ele poderá ser confundido com o complemento nominal, que o complemento obrigatoriamente tem preposição. Nesse caso, a preposição que eu vou utilizar é o de. Vamos ver exemplos de adjuntos e complementos. Vamos ver dos adjuntos adnominais. A palestra da minha mãe foi excelente. De minha mãe, desculpe.
Nesse caso, observe que foi a palestra dela, deu ideia de posse, não é? Você revisou as planilhas do contador? Olha aí de novo, ideia de posse, planilhas dele, do contador. A rebelião dos presos foi muito violenta. A rebelião deles foi violenta. Então, observaram aí que deu sempre ideia de posse nesses adjuntos adnominais? Vamos lá. Complementos nominais. A palestra foi excelente, mas eu tenho que dizer qual palestra. A palestra de ontem foi excelente, não é? Você revisou as planilhas da contabilidade, né? As planilhas da onde? Temos que dizer que planilhas são essas, não é? A rebelião de hoje foi muito violenta. Então, esse de hoje está trazendo uma explicação de qual rebelião. A rebelião de hoje. Nos adjuntos, houve indicativos de posse. A palestra foi da mãe, as planilhas eram do contador e a rebelião era dos presos. E isso não aconteceu nos complementos. Se observou, os complementos não dá ideia de posse. Então, vamos por um resumo bem prático do que já vimos. Confira. Quanto ao elemento de ligação, enquanto o adjunto adnominal se liga somente a substantivos abstratos ou concretos, o complemento ele pode estar ligado a adjetivos, advérbios e substantivos, desde que esses substantivos sejam abstratos. Quanto ao sentido da ação, o complemento nominal ele é passivo, ele recebe a ação expressa do elemento a que ele se liga. Já o adjunto ele é ativo, ele pratica a ação, não é? Quanto à ideia de posse, o complemento nominal ele nunca expressa posse, mas o adjunto adnominal frequentemente vai ter esse papel, tá? Então, se precisarem, assista novamente esse vídeo, tá bom? Qualquer coisa, podem me contactar no privado, no Zap, que eu estarei a postos para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.